Osmar, você teve aquele impulso para ser artista e perguntou para sua mãe, Foi. pela primeira vez, serviu assim como um estímulo a resposta dela para você, de certa forma? Não, Ou você coitada. providenciou? Minha mãe, na sua santa inocência e ingenuidade e pureza, né? Minha mãe tinha umas qualidades assim, muito incríveis. Ela era muito humana, né? Eles eram imigrantes espanhóis, eram muito criança empurrando de navio para o Brasil, muito pobres, né? A casa que eu nasci era uma casa de um terreno baldio, que meu pai era procurador do proprietário, que devia ser um homem lá em São Paulo, que devia ter muitos imóveis. Meu pai, então, era Carácio, o nome dele. Meu pai, por isso que ele teve moto, né? Era o veículo mais rápido para fazer as cobranças de aluguéis, essa coisa toda. Daí meu gosto pela moto, né? Mas minha mãe era muito simples, né? Uma adolescência muito pobre, né? Conheceu meu pai, talvez tenha sido o primeiro namorado dela, casou, 4 filhos logo de cara, né? Pilotou um tanque a vida inteira. O nosso banheiro era do lado de fora, era uma sala e quarto, as crianças ficavam no lado do quarto, dividido por uma cortina de pano, que nem num bonde chamado Desejo. E do outro lado era a cama da minha mãe e do meu pai, com uma penteadeira. A minha tia é operária, foi ela responsável pela minha carreira. 30 anos, mais de 30 anos, empacotadora de prego do Arifício Vidal, que me levou nos lugares. Mas éramos felizes. Eu tive uma infância muito feliz. Joguei bola de gude, brinquei. Antes de falar da minha mãe, uma coisa emblemática foi eu ter ouvido da vizinha, em agosto de 54, que abriu intempestivamente a janela da casa dela, que eram sobradinhos da classe média, e chamou a minha tia era Trindade Augusta Prado, Lourenço Alves Fierro, mas ela chamava ela de Trim. Getúlio morreu na madrugada de suicídio. Aquilo ficou gravado na minha memória, sem que eu soubesse. Eu tinha 6, 7 anos. Quem era Getúlio? Não sabia quem era. Getúlio morreu. Mal sabia eu que eu viria representar Getúlio 3 vezes. Uma no teatro, 2 no cinema. No documentário do Silvio Tender, de Tancredo a Travessia, e em Olga. Getúlio Vargas, fiz 3 vezes. Mas voltando à minha mãe, eu do nada perguntei a ela, eu lembro que eu perguntei, num canto da casa ali, enquanto ela estava no fogão a lenha: como é que se faz para ser artista? Eu não sabia o que era ser artista, nem tinha cultura para isso. E ela me matou no nascedor. Esse artista tem que ser bonito, tem que ser alto, tem que ter os dentes bem feitos, né? Porque o parâmetro dela era o Rodolfo Valentino, né? O símbolo sexual da década de 30, 40, não é isso? Que depois o Rodolfo Nureyev viria a interpretar no cinema. Tanto que quando ele morreu causou uma celeuma, né? Lá nos Estados Unidos. Então, o Rodolfo Valentino tem fotos, primeiro que era bailarino, né? Depois bailarino. Segundo que tinha uma envergadura de coisa, graças ao trabalho dele do balé, porque o bailarino faz não sei quantas flexões, tem que ter força, até porque ele tem que levantar a bailarina como se levantasse esse chapéu, né? E embora ela tenha um peso muito maior que ele, né? Mas aí, isso passou. E minha mãe teve que me levar ao médico, porque eu ficava muito tempo parado nesse canto da casa, horas, sem se mexer, não ia brincar. E aí ela me levou ao médico, Dr. Ismael Resnick, que os médicos naquele tempo da classe média se formavam e trabalhavam em casa. Né? Tinha lá uma salinha que ele era o consultório. Dr. Ismael Resnick, ele era pequenininho, óculos pequenininho. Ele olhou para mim, me examinou e tal, e disse: seu filho não tem nada, seu filho é saudável, ele tem que fazer ginástica. Aí a minha mãe disse: mas eu não tenho dinheiro para botá-lo em clubes. Eu disse: não, ele vai fazer de graça, a senhora vai levá-lo ali no DEF, Departamento de Esportes e Educação Física do Estado de São Paulo, ali na Água Branca, a senhora se apresenta,
Ele vai fazer 2 vezes por semana, terça e quinta, geralmente são esses dias, educação física, lá no Pacaembu. Como era de graça, minha mãe botou os 3. Porque a minha irmã veio 6 anos depois dos homens. Né? E aí nós íamos de uniformezinho, lá para o estado do Pacaembu, fazer atletismo, fazer essas coisas todas. As coisas pequenas possíveis, né? Natação. E eu fui um desastre na água. Na primeira vez que ela mandou eu pular, eu quase me afoguei. E aí ela me tirou lá e eu fiquei sentado lá na arquibancada, aquela piscina olímpica que tem lá, ali na concha acústica, atrás tem piscina olímpica, tem coisa. Desastre, na água eu sou um desastre. Mas na terra, no solo, não. Eu tinha impulsão de perna. Eu saltava, quando botava a corda de salto, eu saltava. E aí poderia, se tivesse seguido a carreira de atleta, fundista, eu teria, porque hoje eu tenho 75 anos e tenho preparo físico para correr 1h15, dentro do limite da minha velocidade, do meu tempo, mas eu tenho. Então, se eu tenho hoje aos 75, imagina aos 13, 14, 12 anos de idade. Então eu poderia ter sido atleta caso tivesse tido esse interesse, mas isso me valeu também de mexer com o corpo, que eu nunca mais deixei de mexer com o corpo. E sou casado com uma atleta também, porque Vânia mexe com o corpo, sem dúvida alguma. Ela dá aula de acrobacia aérea. Nós temos em casa, nós temos argola, nós temos tecido, nós temos trapézio. Né? É só utilizar, está tudo pendurado lá. Eu tenho trampolim para dar mortal. Fiz aula de circo para fazer o fabuloso obsceno, saí dando mortal. Não sei se daria hoje, talvez dê, com colchão. Porque se eu errar, eu bato a cabeça e eu morro. E aí é terrível. Mas eu acho que dá para fazer. Eu tenho mini trampo. Eu vou dar uma treinadinha. Mas a minha filha, a nossa filha, precisa ver o que ela faz no trapézio. Precisa ver o que a Vânia faz no tecido. Então é muito legal, né? Então, a proposta da minha mãe foi isso. Ela, sem eu querer, ela me desencorajou. E aos 10 anos, né, você teve uma chance com o Líbero Miguel, que adaptou Carlos Dickens, né? Antes eu fui levado para uma escola de arte dramática, que não era escola de arte dramática. Era uma escola cuja a professora era uma francesa, meio careca, com os cabelos de fogo, Marie-Louise Orbon. E aí nós declamávamos versos de Marie-Louise Orbon. Né? E aí declamávamos. Mas através dessa ida, que não ia resultar em nada, porque aquilo era arregimentação de figurantes para o cinema, né? E num dia entrou quem lá na sala da dona Marie-Louise Orbon, Cinematográfico Orion, no centro da cidade, era Cinematográfico Orion. Marie-Louise Orbon dava aula e a gente declamava, tinha as pessoas aspirantes à arte, que muitos deles ficaram pelo caminho. Anselmo Duarte entrou e veio lá em busca de um menino para fazer uma cena no filme absolutamente certo, no qual ele iria estrear como diretor e ator principal. Anselmo Duarte. E o único menino que tinha lá era eu. E ele me escolheu. E eu fiz. Então, na Veracruz, sob a direção de Anselmo Duarte, com Gislaine, Emanuele Corinaldi, Suzy Arruda, e eu, uma cena em que o telefone toca, e eu digo a ele, mamãe, o telefone está tocando, e aí eu saio correndo, aí vem a mãe, atende o pai, que é o Emanuele Corinaldi, e é do programa que ele responde, porque ele é um programa em que o candidato sabe toda a lista telefônica do estado de São Paulo. Eu tenho esse filme em vídeo, absolutamente certo. Então, eu me lembro muito bem desse dia, passamos um dia inteiro, eu e minha tia, irmã da minha mãe, e aí vocês verão a simplicidade da irmã da minha mãe, minha tia, que era operária e empacotadora de prédio. Quando ela foi comigo e viu Anselmo Duarte, que era o ídolo, John Herbert, Anselmo Duarte, e tinha outros, Herbert, Albert Russell, do cinema, lembra? E aí, o Anselmo pegou minha tia e eu, caminhando, e disse para ela, o menino vai fazer uma cena, nós vamos levar um dia gravando, a senhora fique à vontade, ele vai ganhar um cachezinho,
que nós podemos pagar a ele é tanto para ele comprar uma gravata. Ele disse, não dizer que ele veio de graça, enfim, o orçamento do filme e tal, aquelas desculpas. Aí a minha tia disse para ele, Anselmo, imagina, nem precisa. Ela estava louca, porque viu o Anselmo Duarte, não precisa pagar nada. Minha tia, coitadinha, não é? Mas ele pagou, tinha que pagar, né? Um dia inteiro, não teve um grito, não teve um distrato a quem quer que seja, não teve nada, só teve ternura, alegria, ação, fazia, vamos fazer outro, tal, direção de ação do ar. Foi, essa oportunidade eu tive no cinema e eu tenho a cena. E o mais engraçado é que quando os parentes iam ver o filme, diziam, ué, eu não vi você. E os meus parentes hoje querem ficar do meu lado, entendeu? E agora, eu vi você muito agora, tá demais, porra. Não é? É interessante a vida, né? Não, eu fui ver um filme e não vi você. Também era uma cena rápida, né? Mas não vi. Mas, pô, dizer que não viu, também não era tão rápido. Não passei na frente da câmera, né? Tinha até uma fala, né? E você, Osmar, fez parte do elenco infanto-juvenil da TV Paulista, sim, né? Que começou com aquela primeira chance do líbero Miguel em David Copperfield. David Copperfield. Então, aí aconteceu o seguinte, foi muito engraçado. Um amigo nosso, que também queria ser ator e acabou desistindo, era o Lauro Bretanha. Ele ficou sabendo que um diretor iria iniciar o núcleo de teledramaturgia na TV Paulista, Canal 5, porque a Tupi já fazia, se não me engano, a Record também é a pioneira, mas a Paulista não. Ele iria iniciar, a Tatiana Bellic e o Júlio Gouveia faziam teledramaturgia na Tupi. A Record eu não me lembro, né? Mas o livro iria iniciar então, onde também o Silvio Santos começou a carreira dele de apresentador. Ele comprava horário lá para fazer os quadros dele. Muito bem. E era para fazer, então, a primeira novela, David Copperfield de Dickens. E ele, então, conseguiu que eu fosse lá na casa do diretor do Líbero Miguel para fazer um teste para David Copperfield. Foram minha tia, ele e eu. Ali na Aclimação, acho que era Aclimação. Não, era outro bairro, depois ele iria para Aclimação. Era um Sobradinho, não vou lembrar o bairro agora, lá na Líbero Miguel. Ele estava, inclusive, quem adaptaria a obra era a Enia Petra, mulher dele, com criança pequena, foi a primeira filha nascida, a primeira filha dele. Bom, eles estavam um casal muito gentil. Ele me levou para a cozinha, enquanto os outros ficaram na sala. Ele me deu uma cena de uma página, meia página, para eu decorar na cozinha, que eu iria contracenar com a mulher dele na sala. E eu, muito nervoso, muito medo, disse, eu quero levar para casa, para estudar em casa. Depois eu venho com o decorado. Eu disse, não, é aqui, porque como é ao vivo, eu preciso saber se você tem memorização. Porque sendo ao vivo, você não pode falhar lá. Então eu quero saber se você tem condição de decorar. Fique à vontade, não tem pressa. Nós estamos tendo todo o tempo do mundo. Fechou a porta e me deixou sozinho na cozinha. E eu fiquei sozinho, decorando aquilo. Lá pelas tantas, falei, abri a porta, lá bati na porta, eu já decorei. Então tá bom. Aí ele veio lá e falou assim, ó, você vai bater na porta, ela vai mandar você entrar, você entra, você não sabe onde ela está, você vai vê-la, né? Porque você já não pode entrar olhando para a pessoa, você não sabe quem está lá dentro, né? Essa coisa é, né? De repente você entra olhando ali, você, entendeu? Né? Nunca já entra olhando. Embora você saiba, tem que demonstrar que não sabe. Aí, bati na porta, entrei, claudicante, ela falou, venha, sente-se aqui, vamos conversar. E eu esbarrei na mesinha e caiu o cinzeiro. Aí eu peguei o cinzeiro, botei na mesa e sentei do lado dela, começamos o diálogo, ela deu a fala, eu dei a minha palavra, pode parar. Eu olhei e falei, puta merda, eu vi o cinzeiro, fui reprovada. Ele falou, você vai trabalhar comigo, você não será o David, que você não é, eu preciso de um menino que me lembre um pouco o inglês, você é muito latino, você fará um dos meninos
do grupo de garotos da novela. Só porque você pegou o cinzeiro depois de ter derrubado e continuou na cena. Porque se eu tivesse parado, como o charuto do Jardel, tivesse parado a cena, eu não estava dentro da cena. Sim. Mas o acidente pode ocorrer e você Ele continua. percebeu sua concentração. Minha concentração, eu peguei e continuei. Você vai trabalhar comigo. E trabalhei 8 anos com ele. Televisão ao vivo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse Tá, assunto e 8 também anos. de quando você começou na Globo. Na Globo.